Meu nome é Lívia, tenho 26 anos, e alguns dias antes do Natal, vi minha própria mãe segurando a mala no balcão de check-in do aeroporto e ofegar. O quê? Isso não pode estar acontecendo. Ela havia passado semanas planejando largar 5 crianças comigo no Natal, enquanto escapava para um resort aconchegante na praia. Mas eu mudei meus planos. E se você já se perguntou o que acontece quando a filha confiável finalmente para de entrar no jogo, você está prestes a descobrir. Aquele momento no aeroporto não surgiu do nada. Começou na tarde em que me arrastei para casa depois de um longo turno, sonhando com sobras e silêncio. Subi as escadas até meu apartamento. Ouvi risadas estridentes atrás da porta e congelei. Eu moro sozinha. Pago por essa paz com cada osso exausto do meu corpo. Então, por que parecia que uma creche havia explodido na minha sala? Minha chave entrou na fechadura, mas a porta já estava ligeiramente aberta. Meu estômago despencou. Empurrei a mais e fui atingida pelo caos. Brinquedos por todo lado. Malas empilhadas na parede. Música de desenho animado explodindo na TV. Uma criança pequena correu por mim de fralda, segurando um pirulito grudento. No meu sofá, minha irmã estava largada, sapatos fora, rolando o celular como se fosse dona do lugar. Na minha cozinha, minha mãe mexia uma panela cantarolando como se fosse a festa de inauguração dela. "O que é isso?" exigi, minha voz tremendo. Minha irmã mal olhou para cima. Minha mãe se virou sorrindo como se tivesse me feito um favor. "Surpresa. Precisávamos de um lugar para ficar. E você é da família. Claro que vai ajudar. É só pelas festas. 5 crianças. Isso não é nada para você." Meus olhos foram direto para a porta da frente para a fechadura. "Como vocês entraram aqui?" O sorriso da minha mãe ficou mais afiado. "Ah, isso? Eu fiz uma cópia da sua chave da última vez que ajudei você a se mudar." "Não seja tão dramática, Lívia." Família compartilha. "Você já sentiu sua própria casa parar de parecer sua em uma única frase? Já percebeu que sua família vê sua independência como armazenamento grátis e babá grátis?" Bem ali, parada no meu apartamento invadido, decidi que ela ia se arrepender de ter tocado na minha chave. Fique até o final, porque a forma como virei o plano perfeito de Natal dela de cabeça para baixo transformou o "você vai cuidar de 5 crianças para mim" em um pesadelo que ela nunca viu vindo. O dia, na verdade, havia começado como qualquer outro dia de trabalho pré-festas. Eu estava exausta, claro, mas me sentia orgulhosa. Meu pequeno apartamento pode não parecer muito para ninguém, mas era meu. Meu nome no contrato, minhas contas, minhas regras. Ninguém batendo portas às 2 da manhã, nenhuma discussão gritada na cozinha, nenhuma culpa sobre cuja vez era de cuidar das crianças. Crescendo, esse era meu papel, a babá embutida. Se alguém precisava ser buscado, vigiado, alimentado, encoberto, era sempre eu. Lívia pode ajudar. Lívia não tem filhos, ela tem tempo. Lívia é tão boa com eles. Você já notou como "você é tão boa nisso" realmente significa "vamos continuar jogando isso em cima de você"? Uma semana antes do caos no meu apartamento, minha mãe havia ligado com sua grande ideia. "O Natal vai ser tão especial este ano", disse ela, mel escorrendo de cada palavra. "Sua irmã realmente precisa de uma folga. As crianças são um punhado, você sabe, e sua tia vai deixar as 2 dela. E minha amiga linda precisa de alguém para o filhinho dela enquanto faz turnos duplos. Então você vai ter 5. Não é maravilhoso? Família toda junta. 5 crianças no meu apartamento minúsculo enquanto todo mundo relaxava ou viajava de férias." "Não", eu disse imediatamente. "Estou trabalhando turnos extras. Não vou transformar meu lugar em creche grátis. Não vou fazer isso de novo." Ela ficou quieta por um instante. Eu quase ouvia as engrenagens girando. "Lívia, não seja egoísta. É só o Natal. Você é solteira. Não tem planos. Família ajuda família." "Engraçado", eu disse, "porque quando pedi ajuda com o depósito, você disse que eu precisava aprender responsabilidade." "Isso é diferente", ela rebateu. "Você está sendo dramática. Você já notou como egoísta só aparece no segundo em que você para de se sacrificar por todo mundo?" Desliguei aquela ligação pensando que estava acabado. Eu tinha dito não. Limite claro. Fim da história. Mas minha mãe não ouve não. Ela ouve desafio aceito. Quando entrei no meu apartamento naquele dia e vi minha irmã largada no meu sofá, crianças por todo lado,
Entendi exatamente o que tinha acontecido. Minha mãe decidiu pular meu consentimento e ir direto para o controle. Por que discutir quando você pode simplesmente copiar chaves e mudar um circo inteiro para o espaço de alguém enquanto está no trabalho? Fechei a porta atrás de mim, maxilar travado. Vocês não podem simplesmente se mudar para cá, eu disse, tentando manter a voz firme. Este é meu apartamento, meu contrato. Vocês não estão nele. Minha irmã nem ergueu os olhos do celular. Mamãe disse que está tudo bem. É só por um tempo. Vamos sair depois das festas. Virei para minha mãe, que estava rearrumando os armários da minha cozinha, como se estivesse em um programa de reforma. Você copiou minhas chaves sem pedir e mudou gente para minha casa sem permissão. Isso não é família, isso é invasão. Ela revirou os olhos. Ah, por favor, ninguém está invadindo. Somos família. Sua irmã está numa situação difícil. E essas crianças precisam de um lugar para dormir. Você tem um quarto extra que nunca usa. Você não é casada. Não tem filhos. Seu lugar é praticamente desperdiçado com você. Você vai cuidar delas enquanto a gente resolve tudo. E no Natal você vai ter as 5. Vai ser divertido. Divertido. Uma criança gritou no corredor. Alguma coisa quebrou no meu quarto e uma onda de raiva me invadiu tão forte que minhas mãos tremeram. Eu não concordei com isso. Eu disse, com nada. Vocês não tinham direito. Não comece, ela avisou. Se você ligar para o proprietário, vou dizer que estou só visitando minha filha nas festas. Ele vai ficar do meu lado. Você quer ser a que expulsou a própria família logo antes do Natal? O que as pessoas vão pensar de você? E lá estava. Imagem. Reputação. A arma que ela mais amava. Você já percebeu que sua família se importa mais com o que os vizinhos pensam do que com como você se sente na própria casa? Encarei ela, as crianças, a bagunça. Eu podia gritar. Podia ligar para a polícia agora. Podia arrastar as malas de volta para o corredor. Mas tudo em mim gritava que se eu reagisse por impulso, ela ia distorcer. Eu viraria a vilã da história dela de novo. Então, em vez disso, engoli a primeira onda de fúria e fiz algo que me surpreendeu até a mim. Tudo bem, eu disse devagar. Se vocês vão ignorar meus limites, então vou resolver do meu jeito. Os olhos dela se estreitaram. O que isso quer dizer? Forcei um sorriso calmo. Quer dizer que vocês acabaram de virar meu Natal de cabeça para baixo. Então vou retribuir o favor. Naquele momento parei de ser a filha desesperada implorando por respeito. Virei outra coisa. Aqui escrevia o roteiro. Aqui planejava o que ia acontecer naquele balcão de check-in. Nos 2 dias seguintes, entrei no jogo só o suficiente para manter as suspeitas baixas. Não feliz, não complacente, só contida. Fui trabalhar. Voltei para casa com brinquedos no chão, migalhas na cama e crianças gritando como se minhas paredes fossem à prova de som. Minha irmã passava do sofá para a ligação para a soneca. Minha mãe latia ordens para todo mundo menos para si mesma. E de alguma forma todo o problema ainda acabava nos meus pés. Lívia, você pode ir à loja? Lívia, você pode vigiar elas enquanto atendo essa ligação? Lívia, você é muito melhor para acalmar elas. Você já teve a sensação de que as pessoas confundem sua competência com consentimento? Comecei a notar detalhes, guardando como evidências. Minha mãe se gabando no telefone de como foi esperta em copiar minhas chaves só por precaução. Minha irmã rindo de não ter que pagar aluguel, porque o lugar da Lívia é grande o suficiente. As malas das crianças alinhadas na porta como se tivesse sido planejado há dias. Uma noite, enquanto elas estavam distraídas com uma maratona de filmes de Natal, me tranquei no quarto, abri o laptop e comecei a pesquisar. Direitos de inquilino, ocupantes não autorizados, duplicação de chave sem permissão, responsabilidade por deixar crianças sem supervisão. Meus olhos ardiam, mas quanto mais eu lia, mais fria eu ficava. Meu contrato era cristalino. Nenhum ocupante adicional de longo prazo, sem aprovação escrita do proprietário. Sem distribuir chaves, sem sublocação. E a pessoa listada como minha fiadora e contato de emergência, minha mãe. Isso me acertou como um tapa. Ela havia usado o nome dela para me aprovar nesse lugar. Depois usou o mesmo acesso para entrar de lado e tratar meu apartamento como se fosse dela. O que aconteceria se o proprietário descobrisse que foi tudo ideia dela? Pela primeira vez, vi uma brecha. Se ela queria controle, podia ter tudo com as consequências anexadas.
Você já fantasiou em virar a manipulação de alguém contra ela? Não por mesquinharia, mas porque é a única língua que elas parecem entender? Comecei a documentar tudo. Gravei áudio, ela se gabando das chaves copiadas, de mudar todo mundo enquanto Lívia estava presa no trabalho. Tirei fotos dos colchões extras, dos quartos lotados, do corredor bloqueado por malas. Salvei mensagens onde ela me ordenava como funcionária. Depois olhei meu calendário. Véspera de Natal, Natal. Os dias em que ela esperava que eu ficasse trancada aqui com 5 crianças, enquanto ela flutuava postando legendas de tempo abençoado em família. Quanto mais eu imaginava, mais clara ficava minha revanche. Primeiro, liguei para o proprietário. Não para delatar ainda. Joguei a inquilina preocupada. Oi, notei alguns problemas com a fechadura. Podemos agendar uma inspeção de rotina nas festas? Só quero garantir que tudo esteja seguro. Sei que você é rigoroso com ocupação também. Então quero me certificar de estar em conformidade. Conformidade. Proprietários adoram essa palavra. Ele concordou em passar na manhã da véspera de Natal. Perfeito. Em seguida, mudei todos os documentos importantes, todos os itens valiosos, qualquer coisa que eu me importasse para a casa de uma amiga. Se o caos estivesse prestes a explodir, queria minha vida guardada em algum lugar seguro. Depois fiz meus próprios planos de Natal. Não o plano de cuidar de 5 crianças de graça que minha mãe havia escrito para mim. Meu plano. Um quarto de hotel reservado do outro lado da cidade por 2 noites, meu celular pronto, minhas evidências organizadas em uma pastinha que chamei de chaves e mais uma ligação para uma linha não emergencial de bem-estar infantil, perguntando hipoteticamente o que acontece se um responsável deixar várias crianças em um apartamento superlotado, não autorizado com alguém que tentou dizer não. Documente tudo, disse a mulher na linha. Se você estiver preocupada, pode sempre denunciar. Especialmente se estiver sendo forçada a um papel de babá que não consentiu. Desliguei, o peito apertado, mas firme. Ainda não estava lá. Não estava pronta para puxar o gatilho, mas saber que podia mudou tudo. Quando a semana do Natal chegou, minha mãe achava que tinha vencido. Ela havia transformado meu quarto extra em dormitório, enfiado minhas coisas em caixas e começado a dizer para a família estendida que Lívia finalmente tinha se apresentado para as festas. Eu sorria, assentia e deixava ela acreditar. Porque se ela queria me fazer a responsável nessa história, então ia descobrir o que acontece quando a responsável decide que acabou de ser boazinha. Amanhã da véspera de Natal, meu alarme tocou com o som de crianças já gritando na sala. Fiquei ali um segundo olhando o teto, ouvindo o caos chacoalhar minhas paredes. Minha mãe latia ordens, minha irmã choramingava, desenhos explodindo. Lívia, você vai cuidar delas enquanto faço umas compras de última hora, né? Ela chamou pela porta como se eu fosse funcionária de plantão. Claro, eu disse casualmente, vestindo a calça jeans. Vou estar por aqui. Não exatamente mentira. Eu estaria por perto, só não do jeito que ela esperava. Às 10 em ponto, bateram na porta. Meu coração deu uma cambalhota. Eu já sabia quem era. Eu atendo, eu disse rápido, chegando antes da minha mãe na maçaneta. Saí para o corredor e abri a porta só o suficiente. O proprietário estava lá com uma prancheta e aquele sorriso educado que as pessoas usam quando decidem o quanto devem ficar bravos. Bom dia, Lívia, disse ele. Só aqui para aquela inspeção que você pediu. Ótimo timing, respondi. Entre. Minha mãe apareceu atrás de mim, o rosto congelando quando o viu. Ah, olá, disse ela, adoçando a voz. Não estávamos esperando visitas. Ele olhou para dentro da sala. Brinquedos por todo lado, colchões extras, pilhas de malas, crianças correndo soltas. As sobrancelhas dele subiram. Parece movimentado aqui. É só a família. Ela interveio. Estamos aqui para as festas. Bem temporário. Fiquei quieta observando. Não precisava fazer nada. Só deixar a verdade sentar no cômodo. Ele folheou os papéis. Lívia é a única pessoa listada neste contrato. Temos uma política rigorosa sobre ocupantes adicionais e controle de chaves. Vocês estão cientes disso, certo? Perguntou olhando para mim. Encontrei os olhos dele. Estou. Nunca dei chaves nem pedi para ninguém se mudar a longo prazo. Deixei aquilo pairar. O olhar dele voltou para minha mãe. Então, como vocês todos entraram? Ela riu alto demais. Ah, você sabe. Ela me deu uma sobra há tempos.
Só por precaução. Somos muito próximas. É família, não como estranhos. Meu estômago torceu, mas mantive o rosto neutro. Ela admitiu em voz alta, na frente da única pessoa cuja opinião realmente importava no prédio. Ele não sorriu. Não permitimos duplicação não autorizada de chaves nem ocupantes adicionais não aprovados. Esse tanto de gente em um apartamento de 2 quartos viola nossas diretrizes de ocupação e, francamente, é um risco. Lívia, isso está acontecendo há quanto tempo? Lá estava a escolha. Eu podia proteger a imagem dela de novo, ou podia dizer a verdade. Você já sentiu aquele momentinho em que percebe que vai parar de proteger alguém que nunca faria o mesmo por você? Respirei fundo. Ela mudou minha irmã e as crianças enquanto eu estava no trabalho na semana passada. Eu disse não. Elas ficaram mesmo assim. Tenho tentado resolver sem causar problema, mas... Gesticulei ao redor. É onde estamos. Minha mãe me encarou como se eu tivesse dado um tapa nela. Lívia, sibilou. O que você está fazendo? O maxilar do proprietário apertou. Isso é uma violação séria. Podemos rescindir o contrato por causa disso, especialmente se a fiadora foi quem abusou do acesso. Ele olhou direto para ela. Você é a fiadora, correto? O rosto dela ficou pálido. Estamos só aqui pelo Natal. Ela está exagerando. Ela sempre exagera. Ele rabiscou algo na prancheta. Vocês vão precisar tirar todo mundo que não está no contrato imediatamente, ou vamos discutir próximos passos depois das festas. Mas entendam, qualquer dano, reclamação de barulho ou responsabilidade dessa situação vai cair sobre a titular do contrato e a fiadora registrada. As palavras dele caíram como martelo. Titular do contrato. Eu. Fiadora. Ela. Pela primeira vez, as consequências não eram imaginárias, e ela sabia. Depois que ele saiu, minha mãe se virou para mim. Não acredito que você me fez parecer mal na frente do seu proprietário. Você sabe o que isso pode fazer com meu crédito se colocarem algo no meu registro? Com meu nome? Com meu emprego? Encarei ela. Você quer dizer o mesmo emprego que usou como desculpa para jogar 5 crianças em mim no Natal? O mesmo nome que usou para conseguir este lugar e depois usou de novo para entrar de fininho? Ela abriu a boca, fechou de novo. Minha irmã tentou amenizar. Está tudo bem. Vamos ficar quietas. Vamos sair logo. Não seja dramática, Lívia. Na verdade, estou sendo bem calma, eu disse. E acabei de cobrir vocês. Amanhã é Natal, e vocês ainda planejam sair da cidade e deixar as 5 crianças comigo, né? Claro, minha mãe disse como se fosse óbvio. Tudo já está reservado. Você vai estar aqui. Não tem planos. Está resolvido. Sorri então, sorri de verdade, porque agora tudo estava no lugar. Certo, eu disse. Está resolvido. Ela não sabia que minha bolsa já estava arrumada na casa da amiga. Não sabia da reserva do hotel. Não sabia que o proprietário havia feito um relatório de incidente com o nome dela por todo lado. Não sabia que no dia de Natal, a história que ela achava que dirigia ia virar na frente de todo mundo. Na manhã de Natal, meu celular acendeu às 6 com uma mensagem da minha mãe. Vamos deixar as crianças às 8. Esteja pronta. Estamos indo para o aeroporto às 10. Não se atrase. Sem por favor. Sem obrigado. Só ordens. Como se meu único propósito no dia 25 de dezembro fosse bater o ponto como babá não paga. Sentei no meu quarto silencioso de hotel do outro lado da cidade, café na mão, encarando aquela mensagem. Meu apartamento estava vazio, minhas chaves no bolso, as fechaduras, trocadas ontem à tarde por um chaveiro bem compreensivo depois que mostrei meu contrato e RG. Quer manter suas cópias restritas? Ele perguntou. Ah, eu disse, eu realmente quero. Você já sentiu aquela calma estranha que vem logo antes de finalmente impor um limite sobre o qual só falou por anos? Às 7h45, fui de volta para o prédio, coração firme. Não entrei. Em vez disso, esperei no carro, estacionado onde via a porta da frente. Flocos de... Bem, era verão, sol forte, calor de praia no ar, o tipo de dia que faz todo mundo postar sobre magia de fim de ano. Às 8h05, a van da minha mãe parou, lotada até o teto de malas e crianças. Minha irmã desceu, já estressada, crianças caindo atrás dela, cheias de energia e barulho. Minha mãe desceu também, vestida como se fosse para um ensaio fotográfico em vez de aeroporto lotado. Elas marcharam até minha porta, crianças arrastando mochilas, uma criança pequena meio dormindo no ombro da minha mãe.
Observei enquanto ela enfiava a cópia antiga da chave na fechadura, girava, parou, tentou de novo. Os ombros dela enrijeceram. Tentou mais forte, chacoalhou a maçaneta, bateu. Lívia, gritou. Abre a porta. Para de brincar. Minha irmã pareceu confusa. Talvez ela esteja no banho. Ela sabia que a gente vinha. Minha mãe estalou. Ela não pode ser tão irresponsável. Saí do carro e comecei a andar na direção delas. O ar parecia limpo e quente nos pulmões. Procurando alguma coisa, chamei. As duas giraram. Onde você estava? Minha mãe exigiu. Estamos batendo na porta. A chave não funciona. Você quebrou a fechadura? Eu troquei, eu disse simplesmente. Porque alguém copiou minhas chaves sem permissão e mudou gente para minha casa pelas minhas costas. O proprietário não gostou nada disso. O rosto dela corou. Você fez o quê? Lívia, não temos tempo para isso. Temos um voo. Só abre a porta. Vamos deixar as crianças e você pode emburrar depois. Parei a alguns passos, perto o suficiente para ver o pânico começando a piscar atrás dos olhos dela. Não vou abrir aquela porta, eu disse. Não vou cuidar de 5 crianças de graça, enquanto vocês voam para postar fotos de como são abençoadas. Eu disse não. Vocês ignoraram. Copiaram minhas chaves. Arriscaram meu contrato, minha casa, minha sanidade. Então fiz outros planos. Minha irmã me encarou como se não me reconhecesse. Lívia, você não pode simplesmente nos abandonar. Eu preciso dessa folga. Achei que você entendia. Eu entendo, eu disse. Entendo que vocês continuam fazendo bagunça e esperando que eu conserte. Entendo que a mamãe continua me voluntariando sem perguntar. E entendo que no momento em que digo não, de repente sou a vilã. Só acabei de interpretar esse papel. As crianças observavam, confusas. Rostinhos espiando entre casacos leves de verão. Senti uma pontada de culpa, mas era direcionada direto para os adultos que as arrastaram para isso, não para mim. Minha mãe se aproximou, baixando a voz para aquele tom frio e afiado que eu conhecia bem. Qual exatamente é seu plano aqui, Lívia? Você acha que isso é vingança? Acha que dificultar para nós vai nos ensinar uma lição? Vamos perder o voo. As crianças vão ficar arrasadas. As pessoas vão te julgar. Você vai parecer desequilibrada. Ela sempre ia nos mesmos pontos. Culpa, imagem, medo. Tirei o celular do bolso. Meu plano, eu disse, foi finalmente deixar suas ações alcançarem você. Então já mandei mensagem para o proprietário que os ocupantes não autorizados saíram. Enviei as gravações de você se gabando de copiar minhas chaves. Ele sabe que foi ideia sua. Se alguma taxa ou violação cair, não vai ser surpresa. Os olhos dela se arregalaram. Você me gravou? Várias vezes, eu disse. E fiz backup de tudo. Você colocou seu nome no meu contrato para me controlar. Usou esse acesso para invadir minha casa. Então, se o contrato for marcado, se seu crédito levar um golpe, se sua reputação preciosa no trabalho ganhar uma manchinha por abusar do papel de fiadora, bem, ações, consequências. Minha irmã ofegou. Você não faria. Não faria? Perguntei baixinho. Vocês se mudaram para minha vida como se fosse um quarto extra vazio esperando pelo caos de vocês. Vocês duas me trataram como mão de obra grátis. O que vocês fariam se um chefe tratasse vocês assim? Se o proprietário tratasse vocês assim? Vocês já notaram como as pessoas de repente entendem não no segundo em que tem uma consequência real anexada a ignorar? O celular da minha mãe vibrou. Ela olhou para baixo e vi ela se encolher. Quem é? Perguntei. O proprietário? Ela não respondeu, mas eu sabia que estava certa. Eu havia mandado uma cortesia educada. Lívia, minha mãe disse devagar, você não está pensando direito. Isso pode me machucar no trabalho, com meu crédito, com o banco. Eles olham esses registros. Esse é o ponto, eu disse. Porque você nunca escutou quando eu disse que me machucava. Perder sono, perder privacidade, perder minha casa. Você só se importa quando algo ameaça você de volta. Carros começaram a entrar em outras vagas, vizinhos saindo com presentes e comidas. As pessoas olharam na nossa direção, curiosas. Minha mãe notou também. Viu o pânico afiar em algo frágil. Podemos falar disso lá dentro? Sibilou. Longe de todo mundo? Não vou deixar vocês entrarem, repeti. Não com 5 crianças e uma mala de planos que vocês escreveram com meu tempo. Tem um hotel a 20 minutos daqui que aceita sem reserva.
ou vocês podem cancelar a viagem e ficar com as crianças. Essas são suas opções. Ela me encarou, respirando forte. Você realmente vai me fazer perder essas férias. Você realmente vai continuar fingindo que isso é sobre férias, rebati. E não sobre o fato de que tentou sequestrar minha vida de novo. Ela olhou o relógio, depois as crianças, depois para mim. Pela primeira vez que eu lembrava, ela parecia encurralada. Não porque eu gritei, não porque implorei, mas porque saí calmamente do papel que ela havia me atribuído e recusei voltar. Finalmente, ela fez o que sempre faz quando não pode vencer. Foi para a performance. Está tudo bem, anunciou alto como se narrasse para os vizinhos. Vamos resolver. Mas não venha chorando para mim quando for velha e sozinha porque afastou a família. Vamos, crianças. Ela começou a levar elas de volta para a van, resmungando baixo. Minha irmã me lançou um olhar como se eu tivesse destruído a vida dela pessoalmente. Deixei elas irem, sem resgate de última hora. Sem espera, eu faço. Fiquei ali no calor até a van sair do estacionamento e desaparecer na rua. Só então deixei minhas mãos tremerem. Só então deixei sentir o coquetel de alívio, luto e medo. Eu tinha acabado de explodir minha família inteira. Elas iam falar comigo de novo? Eu queria, mas por baixo de tudo, havia outra coisa. Uma calma estranha e feroz. O conhecimento de que, pela primeira vez, meu Natal pertencia a mim. E eu sabia que não tinha acabado. Ela ainda tinha um voo reservado. Ainda ia para o aeroporto. Ainda ia tentar salvar sua história perfeita de feriado. Só não sabia que a história que contaria lá não seria a que esperava. Não voltei para o hotel imediatamente depois que elas foram embora. Sentei no carro por um bom tempo, olhando o espaço vazio onde a van havia estado, sentindo como se tivesse arrancado um curativo de uma ferida que apodrecia há anos. Você conhece aquela mistura estranha de culpa e alívio que sente quando finalmente faz a coisa que teve medo por tanto tempo? Era eu, sentada em um estacionamento quieto na manhã de Natal, segurando minhas chaves novas como prova de que eu existia fora da confiável. Por volta das 9, dirigi para o aeroporto. Não porque queria impedir elas, não porque secretamente esperava salvar as férias delas. Fui porque queria ver, com meus próprios olhos, o que acontecia quando eu me recusava a ser a rede de segurança. Minha mãe havia se gabado do resort na praia, dos voos de conexão, da companhia aérea, do horário de partida. Ela adorava detalhes quando era a estrela da história. Eu havia reservado um voo barato de última hora para uma cidade menor saindo mais tarde naquela tarde. Nada chique, só uns dias longe onde ninguém sabia meu nome. Mesmo terminal, mesma companhia. O aeroporto estava lotado de famílias em roupas leves de verão e sacolas de presentes coloridas, crianças arrastando bichinhos, casais posando selfies na frente da grande árvore de Natal. Avistei minha mãe e irmã na fila de check-in quase imediatamente. Minha mãe sempre se vestia como se estivesse em um comercial quando viajava. Cabelo perfeito, malas coordenadas, voz alta. Lá estava ela, no balcão, crianças se remexendo ao redor. Minha irmã equilibrando cartões de embarque e lanches. De onde eu estava de lado, via o sorriso apertado da atendente e o jeito como a postura da minha mãe lentamente enrijecia. No começo parecia normal. Passaportes, documentos, o de sempre. Depois a atendente franziu a testa para a tela, digitou de novo. Desculpe, ouvi a atendente dizer, voz apologética, mas firme. Há um problema com o cartão usado para garantir a reserva. Foi sinalizado. Não podemos completar o check-in até que outra forma de pagamento seja fornecida. Minha mãe piscou. Isso não pode estar certo. Uso esse cartão há anos. Passe de novo. A atendente tentou de novo. Balançou a cabeça. Foi temporariamente bloqueado pelo banco. Vocês precisam ligar para eles ou usar outro cartão. Foi quando o celular da minha mãe vibrou. Ela checou a tela e mesmo de onde eu estava vi o rosto dela perder a cor. Ela abriu o e-mail. Eu sabia o que era. Tinha visto o rascunho quando o proprietário me encaminhou a cópia final. Uma notificação formal. Violação de contrato por ocupantes não autorizados e mau uso de chave. Uma multa a ser dividida entre titular e fiadora. Um aviso de que quaisquer privilégios futuros de fiador em imóveis gerenciados pela empresa seriam recusados. E porque ela havia listado o empregador como referência de caráter na solicitação, o e-mail corporativo dela também foi copiado.
Devido a esta violação, dizia a carta, somos obrigados a informar seu empregador listado, pois foi usado como parte da avaliação de credibilidade financeira. Em outras palavras, o hábitozinho dela de jogar o nome como um bilhete dourado finalmente explodiu bem onde doía mais. Imagem e carreira. As mãos da minha mãe tremiam enquanto lia. Não, sussurrou. Não, não, não. Outra notificação apareceu. Depois, outra. Do banco. Atividade incomum relacionada a um contrato de imóvel foi reportada. Como precaução, certas funções de crédito foram temporariamente restritas. Tradução. O banco não gostou de ver, lá envolvida em uma violação formal de contrato com responsabilidade anexada. O cartão dela, o que usou para a viagem, foi parcialmente congelado enquanto revisavam. A atendente pigarreou. Senhora, a senhora tem outro cartão? Estamos segurando a fila. Minha mãe olhou para cima. Olhos selvagens. Isso não pode estar acontecendo, ofegou. Para onde vamos? As crianças? Esta viagem? Lá estava. A frase que eu tinha ouvido ecoando na minha cabeça desde o momento em que decidi lutar de volta. O quê? Isso não pode estar acontecendo. Só que não era piada. Não era punchline. Era o som de alguém finalmente sentindo o peso das próprias escolhas sem uma filha embutida para amortecer a queda. Minha irmã interveio, sussurrando urgente. Use seu outro cartão, o pessoal. Não posso, minha mãe sibilou. Se eu estourar esse, não vou conseguir pagar o carro. E se meu emprego vir isso? Apertou as pontas dos dedos na testa. Por que o proprietário está mandando e-mail para o meu trabalho? Por que meu cartão está bloqueado? O que você fez, Lívia? Ela disse meu nome como uma maldição. E foi quando ela finalmente me viu. Não me encolhi. Andei mais perto, ficando fora da fila, mais perto o suficiente para ela não fingir que não tinha notado. O que você fez? Repetiu, voz baixa e afiada. Eu contei a verdade, eu disse. Para o proprietário, para o banco quando ligaram para verificar, para qualquer um que perguntou quem copiou minhas chaves e mudou 5 ocupantes não autorizados para meu apartamento. Você usou seu nome para ter vantagem sobre mim. As consequências caíram no mesmo nome. O maxilar dela travou. Você queria arruinar minha viagem. Não, eu disse. Queria impedir você de arruinar minha vida. A viagem é dano colateral. Minha irmã deu um passo à frente, olhos faiscando. Você é inacreditável. Podia ter só cuidado delas por uns dias. Agora a mamãe está em apuros, as crianças chateadas e todo mundo está olhando para nós. Gesticulou para a multidão. As pessoas definitivamente estavam olhando. É difícil ignorar tanta tensão em uma fila de check-in. Pergunte a si mesma uma coisa, eu disse baixinho, olhando entre elas. Se eu fosse uma estranha, uma vizinha, uma colega de trabalho, vocês achariam certo copiar as chaves dela, mudar a família inteira para a casa dela sem permissão e depois exigir babá grátis enquanto tiravam férias de luxo na praia? Ou só é certo porque sou eu? A boca da minha irmã abriu, depois fechou. Minha mãe tentou se recompor, alisando o cabelo, forçando um sorriso frágil para a atendente. Estamos só tendo uma pequena desavença familiar, disse. Vou resolver. Virou de volta para mim, baixando a voz. Você não vai deixar isso arruinar tudo. Você vai ligar para o proprietário e dizer que exagerou. Vai dizer para o banco que foi um mal-entendido. Você vai consertar isso, Lívia. Lá estava de novo. A ordem. A suposição de que eu existia para limpar a bagunça dela. Balancei a cabeça. Não, não vou. Passei anos consertando coisas que não quebrei por vocês. Cobrindo, babando, fazendo vocês parecerem boas. Desta vez, a bagunça tem o nome de vocês. E vai ficar lá. Os olhos dela brilharam, mais de raiva que lágrimas reais. Você tem ideia do que isso pode fazer comigo? Se meu chefe vir esse e-mail, se o banco sinalizar minha conta, se alguém achar que sou irresponsável, você é irresponsável, eu disse suavemente. Você violou um contrato, pôs em risco minha moradia, tentou me forçar em trabalho não pago abusando do acesso. Eu não fiz isso com você. Você fez isso com você. Só parei de levar a culpa. A atendente tossiu suavemente. Vou ter que pedir que saiam da fila enquanto fazem algumas ligações, disse para minha mãe. Não podemos segurar a fila mais. As crianças começaram a ficar inquietas, puxando mangas, perguntando se ainda iam no avião. Minha irmã parecia sobrecarregada.
Uma parte pequena e mesquinha de mim queria ir embora sem outra palavra, deixar elas sentadas naquela bagunça e resolver sozinhas. Mas minha revanche não era sobre deixar crianças presas no aeroporto, era sobre forçar os adultos da minha família a finalmente assumir suas escolhas. Tem um lounge familiar ali, eu disse baixinho, apontando para uma placa. Vocês podem sentar, ligar para o banco, descobrir se vão cancelar ou remarcar. Eu já reservei minha própria viagem. Vou ficar fora por uns dias. Quando voltar, meu apartamento ainda vai ser meu apartamento. Sem chaves extras, sem hóspedes surpresa. Minha mãe me encarou como se me visse pela primeira vez. Não como a mãe reserva. Não como esponja emocional. Não como empregada. Como uma adulta que finalmente saiu de debaixo do polegar dela. Você realmente está fazendo isso? Sussurrou. Estou, eu disse. E quando eu voltar, se quiserem qualquer tipo de relacionamento comigo, vamos ter que conversar sobre limites como adultos, sem mais cópias de chaves, sem mais me voluntariar, sem mais culpa. Quero um pedido de desculpas, em palavras, não só lágrimas, e quero que paguem pela troca de fechadura, o hotel que tive que reservar e o tempo que perdi lidando com a bagunça de vocês. Ela pareceu ofendida, como se eu tivesse pedido a lua. Você quer que eu te pague? Vocês tentaram me transformar em funcionária não paga, eu disse. Considere uma fatura bem atrasada. Ela não respondeu. Só me olhou, depois para as telas piscando, pagamento recusado, depois para as crianças puxando o casaco leve dela, reclamando de lanches, aviões e presentes. Pela primeira vez, não havia mentira rápida, nem giro suave, nem saída fácil. Só a simples realidade desconfortável de que ela não estava mais no controle. Peguei minha mochila. Preciso passar pela segurança, eu disse. Meu voo é em algumas horas. Cuidem das crianças. Cuidem da bagunça de vocês. Não vou consertar desta vez. Virei e fui embora. Meu coração batia forte, mas não de pânico. De algo mais afiado, mais limpo. Você já saiu de uma situação a que estava acorrentada e percebeu que o mundo não desabou, só a ilusão de controle que alguém tinha sobre você. Enquanto passava pela segurança, sapatos na mão, laptop na bandeja, olhei para trás uma última vez. Minha mãe estava no telefone, voz alta, minha irmã lutando com uma criança chorando, a atendente acenando para a próxima família. Pela primeira vez na vida, o caos delas não me engolia inteira. Ficava exatamente onde pertencia, com elas. Meu voo não foi glamouroso. Sem assento na primeira classe, sem champanhe, sem fotos dramáticas de janela com iluminação perfeita. Foi apertado, os lanches ruins, e a criança atrás chutou meu assento por meia hora. Mas me senti mais leve do que em anos. Passei 2 noites em um hotel barato, mas limpo em uma cidade que nunca havia explorado de verdade. Andei sem rumo. Coloquei o celular no não perturbe. Comi o que queria, quando queria, sem planejar em torno da agenda de ninguém. Na noite de Natal, deitei na cama do hotel assistindo um filme bobo de fim de ano, meu celular virado para baixo na mesinha. Ignorei a maioria. Quando finalmente virei, havia mensagens. Da minha mãe. Como você pôde fazer isso com sua própria família no Natal? Você me humilhou. O proprietário mandou e-mail para o meu chefe. Tive que explicar tudo. Posso levar advertência por questões éticas por causa daquela violação idiota do contrato. Você é ingrata depois de tudo que fiz por você. Da minha irmã. Mamãe teve que cancelar o resort na praia. Passamos o dia em um motel barato perto do aeroporto porque ela não queria voltar para casa e encarar todo mundo. As crianças choraram quando ela disse que a viagem estava cancelada. Elas ficam perguntando por que você não ajudou. E então, enterrada sob todo o barulho, mais uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Lívia. Aqui é a assistente do seu proprietário. Só queria que você soubesse que o incidente foi registrado principalmente contra a sua fiadora, já que ela admitiu ter autorizado a cópia da chave e a ocupação não autorizada. Sua locação está segura, desde que não haja mais violações. Obrigada pela cooperação e por levar suas responsabilidades a sério. Boas festas. Encarei aquela última por um bom tempo. Alguém, em algum lugar, me via como responsável sem usar aquela responsabilidade como coleira. Era estranho e curador. Quando chequei as redes sociais, os posts de Natal da família estendida também haviam mudado o tom. Sem legendas. Tão grata pela nossa matriarca incrível neste Natal.
só alguns posts vagos sobre drama familiar e lições difíceis. Eu havia mandado minha própria mensagem curta no grupo antes de desligar o celular. Não abandonei ninguém. Mamãe copiou minhas chaves sem consentimento, invadiu meu apartamento e tentou me forçar a cuidar de 5 crianças de graça no Natal. Eu impus um limite. Estou disponível para conversar se alguém quiser a história completa. Alguns primos curtiram. Uma tia mandou uma mensagem privada quieta. Bom para você. Ela fazia a mesma coisa comigo quando éramos mais novas. Orgulhosa de você por dizer não. Você já percebeu que a pessoa que te fez se sentir louca por anos tem histórico de fazer o mesmo com todo mundo? Só que ninguém falava em voz alta. Quando voltei para casa, meu apartamento estava exatamente como eu havia deixado. Sem sapatos extras na porta, sem malas, sem marcas grudentas nas paredes. Só meu espaço. A nova fechadura clicou solidamente atrás de mim. Andei por cada cômodo devagar, como se estivesse vendo pela primeira vez. Meu sofá, minha cama, meus pratos arrumados nos armários, não empurrados para dar espaço ao caos temporário de alguém. Sentei à mesa da cozinha e abri meu caderno. Em uma página, escrevi um título em letras grandes e bagunçadas. O que vou e não vou aceitar da família. Embaixo, fiz 2 listas. Vou. Pedidos de desculpas honestos, respeito pelo meu espaço, acordos claros sobre visitas e responsabilidades, conversas onde meu não é ouvido na primeira vez. Não vou. Chaves copiadas, mudança surpresa, ser voluntariada como babá grátis, ser culpada por viver minha própria vida, ter minha estabilidade arriscada para que alguém se sinta no controle. Parecia infantil no começo, fazer listas assim, mas eu precisava ver no papel. Precisava de um lembrete para a próxima vez que alguém tentasse reescrever a realidade. Alguns dias depois, minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Depois mandou mensagem. Estou indo aí. Precisamos conversar. Respondi. Não. Vamos nos encontrar em um lugar público. Você não tem chave mais e não vai ganhar uma de volta. Se quiser conversar, podemos tomar um café no sábado às 14h. Se começar a gritar ou culpar, eu saio. Houve uma longa pausa. Depois, tudo bem. O sábado chegou. Cheguei cedo, sentei de costas para a parede para ver a porta. Ela chegou 10 minutos atrasada, parecendo mais velha do que eu lembrava. As crianças não estavam com ela, sem irmã, só minha mãe, sozinha. Sentou sem me abraçar. Você realmente trocou as fechaduras? Disse. Sim, eu disse. Realmente troquei. O silêncio se esticou entre nós. Pela primeira vez, não corri para preencher. Finalmente ela suspirou. Meu chefe me chamou na sala dele, disse. Ele tinha visto o e-mail. Disse que levantava preocupações sobre meu julgamento. Usar meu status de fiadora assim. Posso perder acesso a alguns privilégios. O banco congelou meu cartão até eu responder às perguntas deles. O resort não devolveu tudo. Sua irmã está furiosa. As crianças ficam perguntando por que não fomos. Mexi meu café. Sinto muito que as crianças tenham ficado no meio, eu disse. Elas não mereciam isso. Mas nada disso teria acontecido se você tivesse escutado quando eu disse não na primeira vez. Ela se encolheu. Você parece uma terapeuta. Finalmente comecei a falar com uma, eu disse. Uma das coisas que ela me perguntou foi: se sua mãe fosse uma proprietária, você assinaria contrato com ela de novo? Sabe qual foi minha resposta? Minha mãe deu uma risada oca. Não, exatamente, eu disse. Você usou seu nome para me controlar. Depois ficou brava quando as consequências caíram no mesmo nome. Você não pode ter as duas coisas. Ou você é responsável ou não é. Não pode ser poderosa quando beneficia e indefesa quando não. Ela encarou a xícara. Não achei que fosse grande coisa, murmurou. Você é boa com crianças. Você sempre diz que fica sozinha nas festas. Achei que, sabe, isso daria algo para você fazer. E sua irmã está se afogando. Eu estava tentando ajudar todo mundo. Invadindo meu apartamento? Perguntei. Transformando minha casa em creche grátis enquanto você ia para um resort na praia? Se uma estranha fizesse isso, você chamaria de ajuda? Ela não respondeu. Sabe o quão pequena eu me senti? Continuei. Parada na minha própria sala, percebendo que você copiou minhas chaves sem perguntar, percebendo que você confiava mais no seu plano do que nos meus limites, ela engoliu. Não gosto de ouvir não. Eu sei, eu disse. Esse é o problema.
Você trata não como um ataque em vez de informação. Outro longo silêncio. Depois, bem baixinho, ela disse: desculpa, não foi dramático. Não houve lágrimas, não houve discursos. Só 2 palavras que ela nunca havia conseguido dizer sem um mas anexado. Esperei. Nenhum mas veio. Você me colocou numa posição em que tive que escolher entre proteger minha moradia e proteger seu conforto, eu disse. Escolhi minha moradia. Vou continuar escolhendo. Se você quiser estar na minha vida, tem que aceitar isso. Ela assentiu devagar. Sem mais chaves, disse. Sem mais mudar gente. Se você disser não, vou tentar ouvir. Não tentar, corrigi. Fazer. E se você escorregar, eu saio. Não como vingança, como autopreservação. Conversamos um pouco mais. Não foi uma solução mágica. Anos de padrões não desaparecem em um café, mas foi a primeira vez que sentei na frente dela e senti que éramos 2 adultas negociando, não uma criança implorando para um pai ser razoável. Enquanto voltava para casa depois, o sol quente batendo, olhei para o prédio do meu apartamento e senti algo se assentar dentro de mim. Isso não era mais só um lugar onde eu dormia. Era uma linha na areia, um limite feito de paredes, fechaduras novas e uma espinha dorsal que eu finalmente cresci. Minha mãe pode ainda contar versões da história onde sou ingrata ou fria. Minha irmã pode ainda insistir que arruinei o Natal. As pessoas sempre reescrevem as coisas para se fazerem parecer melhores. Mas eu sei a verdade. Minha mãe secretamente copiou as chaves do meu apartamento e tentou mudar minha irmã enquanto eu estava no trabalho. Ela planejou jogar 5 crianças em mim no Natal enquanto ela tomava coquetéis na beira da piscina do resort. Então eu mudei meus planos. Expus o que ela fez. Devolvi as consequências para ela. Recusei ser a baba não paga, a fiadora silenciosa do meu próprio maltrato. Foi vingança? Talvez. Mas foi também outra coisa. Foi a primeira vez que escolhi a mim mesma. E se você já foi a confiável, a babá embutida, a pessoa em quem todo mundo conta até você quebrar, sabe que às vezes a vingança mais radical não é destruir a vida de alguém, é reconstruir a sua sem ela no centro. Então me diga, se sua família copiasse suas chaves e tentasse sequestrar sua casa e suas festas, você sairia como eu ou ainda estaria parada naquela porta, se perguntando quando sua própria vida vai poder pertencer a você? Porque eu acabei de me perguntar. Tranquei a porta atrás de mim, joguei as chaves na tigela da entrada e finalmente, me deixei sentir em casa.